de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianca. Uma honra ter você aqui em mais um episódio. Você que está chegando, já se inscreve aí tanto no YouTube, no Spotify, ativa as notificações para não perder nada. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial aqui nesse projeto, nesse podcast. Eu recebo convidados, sempre trazendo uma temática onde nós falamos de diversos assuntos com o objetivo de edificar e trazer chaves, insights, edificação para a sua vida. E hoje a minha convidada, ela que é formada em designer de moda, especialista em personal branding, atuando na área da moda há 14 anos em diversos segmentos como marketing de moda, branding, produção e eventos. Parte do movimento Dunamis como head da Dunamis Store. Ela que é a Jaque Menezes. Seja bem-vinda, Jaque. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, Drica. Obrigada pelo convite. E tô feliz aqui da gente poder falar um pouquinho de Reino de Deus, de personal branding, de autoestima e de tudo que a gente vai falar. Eu tô muito feliz. A Jaque tem uma agenda assim super ultra. Ela tava viajando com muitas Demorou coisas, a gente conseguir esse dia, né? Foi, mas Deus, ele arquitetou, ele Deve preparou. ter uns 4 meses que a gente tá tentando. Por aí. Mas que bom, fico feliz de te receber aqui. Jaque, conta aqui, né, pro pessoal que tá te ouvindo. A gente vai falar também muito de moda, que é, inclusive, o que bate o seu coração e é o que Deus também tem te movido. Então, quero saber como é que você foi parar no mercado da moda, como é que Deus foi te conduzindo, né, para que hoje você também esteja à frente aí do Dunamis Fabric. Quero saber tudo e o pessoal também que está nos assistindo também, com certeza. Comece falando um pouquinho de você, o que Deus tem feito na sua vida até esse momento. Falar como que eu comecei na moda é assim, é falar que eu nasci, né? Começou na barriga da minha mãe. Eu não tive muita escolha, eu brinco que Deus escolheu pra mim, porque a verdade é que eu nunca vivi outra coisa. A minha mãe, eu venho de uma família, né, no caso da minha mãe, que tem loja multimarcas de moda há 30 anos. Uau! Então eu nasci nesse contexto. Ela respira moda e você Ela também. respira moda e eu sempre estive nesse contexto. A minha mãe trazia muito a gente, eu e a minha irmã, pra dentro da loja. Enfim, não tinha com quem ficar. Sim. Às vezes a gente ficava lá dentro. E eu lembro que eu ficava lá na costura fazendo roupinha. Eu adorava fazer roupinha e ficava ali. Então eu cresci nesse universo da moda. E quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, assim, a gente tinha... O Instagram lançou. Eu lembro de criar a conta do Instagram, fazer o primeiro post. E eu comecei nessa área como blogueira. Na época, até blog eu tinha Que blog legal. mesmo. Fazia shooting toda semana, fazia ensaio, escrevia sobre as tendências. E aos poucos eu fui assumindo outras responsabilidades. Comecei a trabalhar como buyer para nossa loja. Então, tive a oportunidade de viajar o Brasil, assim, nas principais capitais de moda que a gente tem hoje. E assim, eu conheci quase todas as marcas que são relevantes hoje no Brasil e tive a oportunidade de trabalhar com elas. E a partir daí, fui só trabalhando cada vez com mais coisas, né? E aí isso me levou a amar esse universo e no momento que eu me converti, né? No momento que eu voltei para Cristo, me fez pensar, Deus, e agora, né? Eu tô aqui nesse universo da moda há tanto tempo, eu vivo tanta coisa aqui. E o que eu faço com isso agora nessa nova temporada da minha vida? E foi quando, por essa iniciativa de buscar o coração de Deus, Deus começou a me conduzir a buscar o coração de Deus, o coração dele sobre a moda. Que legal. Então, a partir dali, eu comecei a olhar para a Bíblia, olhar para tudo que eu estava respirando e vivendo com Deus e buscando o coração dele para a moda. Buscando como Deus via a moda na Bíblia, como Deus via a moda na igreja, como que funcionava isso. E à medida que eu fui estudando, eu fui sendo completamente, assim, convencida pelo Senhor de que moda é uma coisa que Ele mesmo criou, que é uma coisa que Ele ama e que Ele criou com um objetivo específico, né? Ele criou com um objetivo de comunicação. E que todos nós
podemos comunicar através da moda. E devemos, na verdade. Aham. E a gente precisa estar muito atento para conseguir comunicar a mensagem certa, porque alguma coisa a gente já está comunicando, mas Não, nem você falou, sempre falou tudo. é a mensagem certa. Exato, porque ou você comunica certo, ou você comunica errado, mas você sempre tá Você comunicando. sempre está comunicando. E como que você vê, né, você falando disso, do respirar moda e fazendo esse paralelo com o reino de Deus, como que você tem trabalhado isso, né, agora, mais especificamente no Dunamis Fabric, que você tá à frente, contando um pouquinho já também aí da sua trajetória? Sim, hoje eu sou head do Dunamis Fabric, e isso significa. É quase como se a gente fosse assim, CEO. Tá. Eu coloco, tenho o meu olhar sobre tudo. Eu tenho um CEO acima de mim, mas a questão é que ali dentro eu tô olhando para a parte de desenvolvimento de produto, eu tô olhando para a parte de marketing, eu tô olhando para a parte de coleção, também a parte financeira, a parte de estratégia. Então eu tô olhando para todas as áreas 360. 360 e definindo ali o que a gente vai fazer. E foi muito legal assim a minha trajetória na Dunamis Fabric, porque desenvolvimento de roupa era a única coisa na moda que eu ainda não tinha feito. Olha, Todo o que resto eu já legal. fiz. Já fiz desfile, já fiz fotografia, fotografei Aham. muito, já fui a fotografada, né? Então já fiz muito trabalho como Tá. influenciadora, sendo fotografada. Já fiz muita produção de moda, styling, compras, marketing, eventos, tudo eu fiz. Tudo? Tudo eu fiz. Aí entrei pra consultoria de imagem, fiz consultoria de imagem, consultoria de cores, tudo que tinha Que é o pra personal fazer, que é o branding, personal. né? Depois evoluiu pra personal Tá. branding, mas começou com consultoria de imagem. E então tudo que tinha na moda eu já tinha feito, menos fabricar roupa. E aí, quando eu recebi esse desafio de entrar na Dunamis Fabric, eu falei, meu Deus, e agora? E eu tinha várias esticar do palavras. Senhor, né? Esticar de Deus. Sobre criação de coleções. Eu já tinha palavras, mas eu nunca me achei assim muito com dom pra isso, Tá. sabe? Eu sempre me achei mais uma pessoa estrategista. Eu gostava de fazer eventos de moda, eu gostava sabe, dessa questão muito mais estratégica e relacional do que da parte criativa mesmo. E quando eu recebi esse convite, eu fui pro Senhor, o Senhor falou, você já tem a palavra, aceita logo. E aí eu aceitei. E vai, E fui, obedece. mas foi assim, foi uma loucura pra mim. Porque eu vinha de um mercado, trabalhando sempre com a minha mãe, de um mercado de moda, que era um mercado de luxo, feminino, uma mulher mais madura, um outro tipo de roupa, pra trabalhar com uma marca jovem, de streetwear, com um público em grande maioria masculino. Era assim, um universo completamente diferente do meu, uma linguagem que eu nem conhecia. Que Então foi um interessante. processo muito especial pra mim. Enquanto eu aprendi muito, porque eu tive Sim. que mergulhar nesse universo streetwear, pesquisar muito, fiz viagens, eu ia em todas as lojas fora das principais marcas de streetwear pra aguçar minha visão, pra Sim. treinar os meus olhos, pra conseguir enxergar o que era o streetwear. E enquanto eu aprendia muito, também foi muito legal que eu tive a oportunidade de colocar o que eu sei fazer, Sim. que é branding. Então, quando Você eu uniu entrei, as duas coisas, a gente né? mudou de Dunamis Fabric, de Dunamis Store para Dunamis Fabric, e a gente fez um rebranding na marca. Legal. E daí foi muito legal essa parte, porque eu tava aprendendo sobre streetwear, mas também estava trazendo muito do que eu sabia fazer para dentro da marca. Então a gente mudou logo, a gente mudou identidade visual, a gente mudou etiqueta, a gente mudou acabamento, a gente mudou modelagem, a gente mudou praticamente toda a marca e alinhou toda a comunicação da marca, que é o que eu mais amo fazer. Então foi, sabe aquele sentimento Sim. assim, você tá num desafio que eu tinha dia que nem dormia, assim, de desespero. Eu não sei fazer roupa, eu não sei criar, principalmente roupa pra adolescente, jovem, e streetwear, eu nem sei o que é legal, o que é bonito. E eu saí desse lugar pra um lugar de... Nossa, eu amo fazer isso hoje, assim. A gente tá construindo nossa segunda coleção. A primeira foi Sucesso. segunda não. A gente tá construindo a nossa quinta coleção. Tá. Mas a segunda coleção que é muito grande, né? Que a gente lança sempre uma coleção muito grande por ano. É a maior coleção que a gente lança, assim. Eu tô lançando 25 referências. Isso é muita coisa pra gente. Legal. E aí a gente tá sonhando, né? É muito gostoso, assim. Entrar pra Dunamis Fabric foi um grande desafio pra mim.
Que E legal. principalmente porque eu tô conciliando as duas coisas, né? Eu Sim. trabalho hoje como head da Dunamis Fabric, mas eu também trabalho com a minha consultoria de branding. Sim, porque Então, vai caminhar junto, né? eu faço as duas coisas, eu tenho os dois trabalhos. Alguns dias da semana eu tô no branding, alguns dias da semana eu estou No Fabric. na Fabric, exatamente. Que legal. E até falando, né, agora de comunicação na Dunamis Fabric, o que você comentou que a moda comunica. Sim. Como que você tem feito, né, na Dunamis Fabric com esse desafio de criar, de projetar? Como que você tem traduzido isso na moda para comunicar o reino de Deus? Porque uma coisa é você estar no mercado e você que participou de várias marcas, né, esteve presente aí na construção de várias marcas, como que é esse papel, né? Porque tem que ter essa parte criativa que Deus também dá, mas também tem os princípios, tem os valores, que tudo isso tá associado também. E como é que é esse desafio de você traduzir isso para moda e na comunicação? Porque eu acredito muito que é o que a gente é, né? A comunicação, ela passa o que a gente é, as nossas características, a nossa identidade. Fala um pouquinho disso, Jaque. Então, pra mim, eu tava até comentando isso ontem, antes de ontem, a gente fez um Fashion Talk, que a gente Eu reuniu vi, várias pessoas incrível. da moda pra discutir um pouco do coração de Deus e reino de Deus, e moda no reino de Deus e tudo mais. E a gente tava conversando exatamente sobre isso. Me perguntaram como que você consegue se manter fiel à comunicação do reino Isso. dentro da Dunamis Fabric enquanto você está criando, observando as tendências, mas ao mesmo tempo permanecer fiel. E a minha resposta foi: para você, quando você sabe muito bem o que é, Uhum, você consegue discernir o que não é. legal. Então, a minha resposta principal é: a gente precisa mergulhar nas escrituras. Pra mim nem é tão desafio nesse ponto, porque pra mim as escrituras elas deixam tão claro que é o reino de Deus, que quando eu tô fazendo pesquisa, quando eu tô natural. criando, quando eu tô fazendo qualquer coisa, pra mim eu já tenho um olhar seletivo, assim. Sim. Eu chego na loja, vou fazer pesquisa, tô lá numa grife internacional fazendo pesquisa, eu olho aquilo, a minha mente já seleciona. Isso aqui não é reino de Deus, isso aqui é. Sim. Isso aqui é uma agenda que não faz parte do reino de Deus, isso aqui não é. Então, cada coisa é muito identificável. Uhum. Só que só é identificável pra mim porque eu me dediquei muito tempo a estudar A escritura. a escritura. Sim. E estudar, assim, não só o papel da moda no reino de Deus, mas estudar também os princípios cristãos e os valores cristãos. Então, quando a gente vai fazer uma roupa na Dunamis Fabric, por exemplo, a gente tem como objetivo transmitir todos os valores cristãos. Sim. Os valores do reino de Deus. Então, para nós é imprescindível que tenha excelência. É imprescindível que tenha beleza. Uhum. É imprescindível que tenha qualidade. Sim. Porque tudo isso vai comunicar sobre os céus, sobre Deus. Atributos do Senhor. Atributos de Deus. Então, quando eu vou fabricar uma roupa, o básico, que são os princípios do reino, eles estão ali. Sim. E aí sim a gente começa a trazer algum tipo de tendência, algum tipo da linguagem que comunica hoje com a nossa sociedade, com os jovens, com o nosso público, porque isso também é princípio. Sim. Que é comunicação, que é a gente usar isso para comunicar e para acessar as pessoas, que transmite também que nós somos atuais, que nós somos pessoas que são inteligentes, são antenadas. Então, tudo isso é o que a gente já busca imprimir na roupa. Uhum. Beleza, realeza, autenticidade. Autenticidade é uma coisa que eu gosto muito de grifar, porque hoje na moda a gente vê muitos movimentos de tendências Tá. em massa. Uhum. E infelizmente, como as tendências existem, as pessoas tendem a usar as tendências para pertencer. Verdade. Então, tá usando isso agora, então eu quero ter isso, porque se eu usar isso eu vou ser cool, sabe? Eu vou pertencer àquele grupo. àquele grupo, eu vou pertencer às pessoas que entendem de moda, eu vou Sim. pertencer. E as pessoas usam muito a roupa para pertencer. Uhum. Quando, na verdade, elas já pertencem, elas deveriam usar a roupa para comunicar. Sim. E Porque aí, elas já são. elas já são. Então, elas já pertencem. Sim.
Existe um lugar que já é delas no coração de Deus. Então a gente não precisa buscar pertencer a mais lugar nenhum. Só que, infelizmente, as pessoas não têm essa revelação. E elas Verdade. acabam usando a roupa de uma forma errada. Ao invés de a roupa ser algo que ela usa para comunicar, a roupa se torna algo que ela coloca num lugar que dá identidade para ela. E isso não é reino de Deus. Então, quando a gente fala de tendência e de autenticidade, eu gosto muito de falar que se existe uma tendência no céu, essa tendência é ser autêntico e ser diferente. Por quê? Porque a gente vê esses movimentos de massa e as pessoas ficando cada vez mais iguais. Verdade. Quando, na verdade, Deus parou tudo que ele estava fazendo para criar a Jaque completamente diferente da Drica. Sim, e única. Única. Com um DNA que é só meu, Exato. uma digital que é só minha, ninguém mais tem no mundo. E toda vez que eu penso nisso, que eu começo a pensar, caramba, mas olha só isso, assim, ninguém mais no mundo é igual a mim. Que louco. Ninguém tem o meu mesmo. DNA. Sim. Ninguém tem a minha digital. E quando a Bíblia fala que Deus conhece cada fio do meu cabelo, que ele já sonhou comigo antes da fundação do mundo. Então ele fez tudo pensado, ele já tinha planejado aquilo. Quando eu penso nisso, e muitas vezes assim, quando eu tô contemplando a natureza, tô contemplando a obra criada, eu vejo aquela imensidão de coisas e daí eu penso, nossa, isso é tão grande, eu sou tão pequeno e Deus parou e me fez, e não só me fez, como me Muito. fez único. Isso me fala muito do amor de Deus. Sempre assim, que eu tenho esse tipo de reflexão, eu paro e penso, meu Deus, Deus me ama muito. É muito amor. Fato. É muito amor, é indiscutível. Chega assim, excede o entendimento. Exato. E aí eu fico pensando o quanto a gente perde em comunicar isso para as pessoas quando nós deixamos de ser aquilo que Deus fez a gente para ser. Exato. E a gente quer ser uma cópia dos outros. E aí se compara, entra nesse lugar de Exatamente. comparação, ou então de cópia, né? De você, não, agora eu tô andando com essa minha amiga se veste desse jeito, então vou me vestir desse jeito também, né? E você deixa de colocar a sua personalidade, o seu jeito único através daquela roupa. E quem você é ali, o Exato. que você tá querendo, a sua história, sabe? E também quem Deus te fez pra ser. Sim. E existe muito poder em você ser quem existe muito poder em você ser quem Deus te fez pra ser. Esse é o seu maior poder, né? Esse é o seu maior poder. Porque você, nesse lugar, é você estar 100% no centro da vontade de Deus, estar dependente de Deus, e é o lugar onde ele manifesta quem ele é e a soberania dele na sua vida. Então não tem nada mais poderoso que isso. Sim. Esse é o maior testemunho. A nossa autenticidade é o maior testemunho do amor de Deus. É isso. Ele fazer a gente de forma única, e ele agir na nossa vida de forma única, e ele nos amar de forma individual, enquanto ele ama a todos. Sim. Isso é muito incrível. É demais. E aí, isso é uma coisa, a Bíblia fala, né? Cristo em vós, a esperança da glória. E o segredo é isso, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu fico pensando assim, Cristo em mim, sabe? Isso é muito individual. Só quem tem esse entendimento e essa revelação consegue expressar isso. E assim, quando a gente tenta viver em massa e ser como todo mundo, a gente perde um aspecto daquilo que é o amor de Deus, que é um amor que te persegue, que te enxerga, que te vê no meio da multidão. A gente perde um aspecto do amor de Deus que é muito precioso. E você, quando entra nesse lugar também em massa, você não vê muito também essa questão de não ser real. Porque uma coisa é ver alguém com uma autenticidade e uma identidade formada e ela ser exatamente quem ela é. Seja usando um tênis, seja usando um salto, seja usando um look mais despojado, um look mais social, mas ela sendo ela. Eu acho que isso é real, eu acho que isso realmente conecta com a realidade do reino. E eu acho que quando a gente tá nessa de massa, de se copiar, de se comparar, acho que fica tão fake, né? Parece que não conecta, não traz essa realidade. Exatamente. Você concorda? E isso é algo que eu tenho até batido muito na tecla no branding, que é você precisa... O branding é a gestão estratégica de marca pessoal. Então, nada mais é do que você gerir estrategicamente o que os outros percebem sobre você.
Sim. Você vai gerir isso de que forma? Adaptando seu comportamento, adaptando a sua fala, adaptando seu tom de voz, adaptando a sua imagem, Uhum. adaptando as suas ações. Isso é branding, criação de marca. Sim. Você vai gerir de forma estratégica. E muitas vezes as pessoas usam branding para vender algo que é um personagem criado. E cada vez mais eu percebo que se você não decide, se você não toma uma decisão de ser para depois vender isso, Uhum. os dias da pessoa que vende um produto que não é ela estão contados, assim. Exato. Não dura Não muito tempo. vende. Às vezes até engana Vende alguns, um período. mas não se sustenta. Não. Isso é uma das coisas mais legais, assim, que eu tenho aprendido nos últimos tempos. Porque eu sempre trabalhei com imagem. Aham. Eu sempre fui muito, assim, modéstia à parte, boa em trabalhar Sim. com imagem. Maravilhosa. Sei trabalhar com imagem. E em um momento da minha vida eu percebi em mim mesma, assim. E eu sempre acreditei que a imagem, ela tem o poder de profetizar também. Eu Sim. acredito isso Eu concordo. biblicamente falando. Sim. Então eu acredito que sim, aquilo que eu uso tem um quê ali de eu estar vestindo uma realidade sobre mim mesma. Tem um quê profético. Tem um quê de declaração. Sim. Eu acredito nisso, de me vestir pro emprego que eu quero ter. Sim. Me vestir pra família que eu quero ter. Sim. Me vestir pro compromisso que eu quero ter. Eu acredito nisso. Sim. Que a gente se veste também daquilo que a gente quer se tornar. Mas, ao mesmo tempo, enquanto você se veste daquilo que você quer se tornar, você precisa agir para se tornar aquilo. Um posicionamento. Você precisa de um posicionamento Sim. seu que vai te levar para aquele lugar. Uhum. Porque é a mesma coisa da gente usar o poder da declaração. Então, a gente declara: eu sou filha, mas daí, na primeira oportunidade, eu vou agir como órfão. Se eu não alinhar as minhas ações ao que eu declaro, eu não vou ter transformação. Sim. Então, com a roupa, Não vai eu acredito na alcançar, mesma né? coisa. Que eu preciso, sim, eu acredito sim que a gente se veste da realidade que Deus tem pra nós, mas a gente também precisa agir em Se concordância posicionar, com né? isso. A gente precisa vestir e agir. Aham. E aí, quando a gente faz isso, a gente entra no ser. A gente começa a se tornar aquilo. Porque a gente está declarando. E junto com essa declaração, a gente está também trazendo a existência, né? Através Sim. das nossas ações. E aí, quando eu percebi isso, assim, de uma forma muito, muito interessante, que eu tava numa fase muito difícil da minha vida, eu tava num momento que eu tava muito triste, muito mal, sem acreditar em mim, sem acreditar muito. E por acreditar que a roupa profetizava e que a roupa tinha esse papel fundamental, Uhum. eu fiz de tudo, assim. Me vesti, eu colocava as roupas mais lindas, eu levantava, falava, vou sacudir a poeira aqui, vou levantar, vou fazer o que tem que ser feito e pronto. Mas nada adiantava. Nessa Olha só. hora, a imagem não Não adiantava. conta, né? Então, aí eu comecei a perceber, eu falei, a imagem sem a ação não tem significado nenhum. E eu acho que a imagem também, ela só traduz algo que Algo também que tá dentro de nós, né? Então, eu comecei a perceber que não ia adiantar nada construir a imagem se eu não estivesse agindo Sim. de acordo com aquilo que eu estava declarando. Sim. E isso, pra mim, mudou tanto na minha vida, como mudou a forma como eu atendo os meus clientes. Hoje, em todos os processos de personal branding, a gente passa o primeiro mês trabalhando o ser, antes de qualquer coisa que a gente vai construir pra fora. Porque é muito mais É o poderoso cerne, né? quando a gente comunica algo que a gente é. Aí a Exato. gente comunica com a autoridade, a gente Exato. comunica de um lugar de autoridade. E isso tem muito poder. E aí você vai para essa jornada de realmente se tornar aquilo que o Senhor quer que você... Aquela pessoa que o Senhor idealizou que você seja. E com isso também você consegue associar nesse processo de jornada o teu lifestyle, comunicar o seu lifestyle, trazer, eu acho que muito de sonhos, né? Colocar metas dentro desse processo, você Sim. já sabendo o cerne, sabendo a sua identidade, sabendo comunicar, porque é aquilo que a gente falou no início, né? Ou você comunica certo ou você comunica errado, mas o fato é que você está comunicando. Então, eu acho que o personal brand, ele traz também essa clareza de como que as pessoas estão enxergando
o que você tá comunicando, Exatamente. né? E aí eu acho que entra nesse lugar também de você construir essa jornada, traçando essas metas, compartilhando o teu lifestyle também, porque não tem como desassociar, né, de Exatamente. quem nós somos. Inclusive, até quero que você comente um pouquinho, né, Jaque, você aí que tá desbravando agora também não só o mercado da moda, entrando para essa área que você comunica muito bem, mas você também tá se desafiando eu acompanho a Jaque, vou deixar o Instagram dela aqui para que vocês possam acompanhar também. Você tá entrando num novo momento também, que você tá se desafiando, né? Com o Iron, nadando, correndo, pedalando. Então, queria também que você compartilhasse um pouquinho sobre isso que você carrega e como que isso é associado também com o nosso estilo de vida, com o que a moda comunica, com o que o reino de Deus também comunica. É muito. Toda essa temática do esporte e tudo mais tem muito a ver com esse processo de entender que o verdadeiro e real branding, Aham. a verdadeira e real construção de marca pessoal é você buscar ser melhor, né? Você buscar ser, você buscar construir em torno de si mesmo algo que realmente vai agregar na vida das pessoas, algo que realmente vai fazer diferença, algo que você realmente se orgulha de viver, que você realmente gosta de viver, Que vai inspirar, que vai né? inspirar outras pessoas. E nesse processo, assim, de branding pessoal que eu entrei, e também muito de... Porque você fazia pros outros e às vezes a Exatamente. gente não faz muito pra gente, né? Exatamente. E muito de um processo mesmo de autoestima, que eu entendi que a minha autoestima estava baixa. E eu comecei a falar, minha autoestima tá baixa porque eu tô tentando tirar a autoestima de um lugar que não existe. Autoestima, você não produz a autoestima olhando no espelho e falando, você é linda, você é linda, você é linda. Você não faz autoestima assim. Verdade. Você não se engana. Da mesma forma que quando alguém vira pra você e fala assim, eu te amo, mas não faz nada por você, não tá lá quando você precisa, não se esforça, não te prioriza, não tá nem aí pra você, você olha e você fala, não, você tá só dizendo que me ama, mas você não me ama de Sim. fato. A mesma coisa com a nossa autoestima. Verdade. A gente quer olhar pra gente e falar assim, não, mas eu tenho valor, eu sou valiosa, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa linda, e você quer acreditar nisso, né? Hoje muito se fala sobre relacionamentos tóxicos, que as pessoas que entram nesse tipo de relacionamento é porque elas não se deram valor. Então, isso tá muito em alta. Sim. E aí as pessoas querem falar, não, eu não mereço isso, eu tenho valor, isso aqui e tal. Só que muitas vezes essa pessoa só fala isso, mas ela não tem coragem de levantar da cama e fazer algo que vai mudar a vida dela, que, por exemplo, que é um exercício. Sim. Ela não tem coragem de fazer nenhum tipo de sacrifício por ela Dar o primeiro mesma. passo. Exatamente. Então, e aí eu entrei nessa jornada muito por isso. Porque eu falei, tá, eu realmente me considero uma pessoa forte. Eu realmente me considero uma pessoa ousada. Eu realmente me considero uma pessoa determinada. Eu me considero isso. Sim. Mas eu não tô vendo eu fazer isso por mim mesma. Eu Uau. só tô vendo eu fazer isso por outras pessoas e outros propósitos Sim. e tudo. E em algum momento isso começou a não fazer muito sentido. Não que não tava fazendo sentido fazer pros outros. Sempre vai fazer Sim, sentido. E eu lógico. continuo fazendo. É Mas o transbordo, né? exatamente. Mas eu Também. comecei a ver que tava desequilibrado. Sim. E aí eu falei, não, eu Que preciso... precisava primeiro começar com você, né? E daí eu me desafiei, assim, a entrar no triatlon. Que legal. Coloquei metas ousadas pra mim, de fazer um meio Iron ano que vem. E foi uma loucura, porque assim, mexe com tudo, Sim. mexe com o nosso ego, Rotina, tudo. mexe com a nossa determinação, mexe com a nossa segurança, mexe com o ego, mexe com tudo. Porque imagina, Mental, né? Você imagina tem que só, tá- eu não tava só levantando, eu não tinha que brigar só com o fato de que, eu tô com preguiça, não quero levantar às 5 horas da manhã pra treinar. Não é só isso. Mas você chega numa aula e, assim, a gente brinca que a natação humilha a gente. A pessoa que decide nadar, aprender a nadar depois de adulto, assim, é uma humilhação constante. Não, fora a preguiça, né? De pôr touca e não sei o que, lava o cabelo depois. É assim, é uma humilhação. A primeira vez que eu nadei, eu não conseguia atravessar a piscina de 25 metros, assim. Uau. E aí você fala, não é possível, eu tô aqui nesse meio de tanto de gente atleta e eu tô chegando aqui.
eu não consigo Mais nem velha, né? respirar, entendeu? Mais velha, não tô na forma que eu gostaria de estar. E aí você tem que lidar com tantas coisas internas, Sim. sabe? E começou a me levar para esse processo de olhar e falar, tá bom, mas no fim do dia, eu tô prestando contas para quem? Yes. Eu tô prestando isso aqui, se eu decidir não dar o primeiro passo, se eu quiser me esconder, se por vergonha ou por não querer ser a mais fraquinha, por Aham. não querer ser Você a. poderia ter desistido. Exatamente. E aí eu fico pensando, mas são essas pessoas aqui que estão vivendo o meu propósito? Ou sou eu? Aham. E não só isso, né? Tipo, se você for se preocupar com o que as pessoas falam, você deixa de Exatamente. ouvir o que Deus também fala a seu respeito. Exatamente. E Então, quantas melhor que coisas a ele gente fale, deixa, né? exatamente, de viver porque a gente tá preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. Exato. Só que isso é tão incrível que, assim, é, o que para mim foi um exercício no esporte, de não me preocupar com o que os outros iam pensar, porque eu tive que aprender a andar de bicicleta, eu tive que aprender a nadar, a única coisa que eu sabia fazer era correr. Sim. E andar de bicicleta também foi uma humilhação, porque a primeira vez que você coloca aquela Porque às sapatilha. vezes você tá lá da criança e outra com sapatilha. E o medo de cair na Primeira vez que você criança. coloca a sapatilha, eu caí 5 vezes. Então, Esses dias eu comprei uma bike nova, cheguei assim, achando que eu tava super expert, eu nunca mais tinha caído e tal. Eu fui parar pra beber água, caí no chão, de madura, assim, todo mundo viu. E eu fiquei olhando pra mim pensando, meu Deus, que humilhação. Mas assim, mas é um quando você tem processo. uma palavra e tem um propósito Exatamente. naquilo, essas coisas não te E param. esse processo de vencer esse medo de errar, de começar, Aham. de começar algo novo e tudo mais, acabou liberando outras áreas da minha vida de coisas que eu tinha medo de começar. Olha só. De áreas que eu tinha destravar, né? medo de tocar, sabe? Sim. Assim, posts que eu tinha vergonha de fazer porque eu não sabia o que as pessoas iam pensar. E várias outras coisas. Então, Ao mesmo tempo que você entra nesse lugar, mas também inspira tantas outras pessoas, né, Jaque? exatamente. E é muito legal quando você se permite entrar nos processos que Deus está te levando para viver, quando Sim. você se permite entrar e ouvir E abraçar esse processo. esse processo, é incrível o fruto que gera. Nossa, é muito. Gera fruto na sua vida, gera fruto na vida das pessoas que estão ao seu redor, gera fruto para todo lado, assim, Não, transborda e traz fruto. também esse amadurecimento, traz ainda mais, eu acho que essa. Da sua identidade, sabe? Firmada mesmo. Porque você se torna mais forte, você fala, não, peraí, agora eu consigo. Aí é que nem você falou, de entrar nesse lugar de autoridade. Você gera provas pra você Aham. mesmo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que a autoestima não é você olhar no espelho e dizer que você é bela, mas você construir uma quantidade incontestável de provas de que você é quem você diz que você Sim. é. Então você precisa construir as evidências Uhum. de que você é quem você disse que você é. Você disse que você é forte, então você precisa construir prova disso. Sim. Porque no dia que você acordar e se sentir fraco, você vai declarar a palavra e você vai trazer à memória É os isso. momentos que você viveu de força. É Não, eu sou isso. forte mesmo. Olha aqui, eu tenho essa evidência, eu tenho essa evidência, eu tenho essa evidência. Sai pra lá, diabo, isso aqui eu não vou escutar, entendeu? Isso. Então, você precisa de provas. É isso. E aí eu achei isso incrível, assim, eu tornei isso uma ação na minha vida. Eu falei, tá bom, é isso mesmo, eu vou construir várias provas de que eu sou quem eu digo que eu sou. É isso. E nessa jornada, muitas vezes eu acabei também buscando aquilo que Deus estava falando que Ele me fez pra ser, que eu ainda não conseguia manifestar e viver. E isso me ajudou até a trazer à existência coisas que eu sabia que eu precisava viver e não conseguia viver. Olha que legal. Então, esse processo é muito legal, assim. E o esporte, ele entra muito nisso, assim, Nisso. nessa parte de se construir. É isso. E isso é branding, É. na verdade, assim. Hoje, mais do que nunca, pra mim, embora eu saiba fazer uma imagem marqueteira, embora eu saiba fazer Aham. uma imagem pra vender qualquer coisa, assim, eu sei fazer. Mas mais do que nunca, eu só quero trabalhar com pessoas que querem se tornar. É Eu não isso. quero mais trabalhar com pessoas que não querem É. só vender um produto. E isso veio muito dessa convicção, assim. Não Muito legal. existe nada mais poderoso do que alguém que decidiu ser aquilo que Deus fez ela pra ser. E, consequentemente, você vai transbordar na vida de outras pessoas, você vai impactar lugares, você vai realmente deixar um legado, vai ter frutos com tudo isso, né? Quando essa Sim. pessoa assume esse lugar de ser
e abraça esse processo, né? Não tem coisa mais gratificante de você. E plenitude, eu acho, né? É, Porque você entra nesse lugar também de plenitude, de você estar ali realmente vendo, uau, eu tô manifestando aquilo que Deus gostaria que eu realmente fosse aqui nessa sim, terra. E aí você sim. vê que você inspira, gera frutos, deixa um legado, impacta pessoas, Comunica. comunica. Comunica quem Deus é. Comunica aquilo que. O simples fato, a palavra de Deus fala que um dia a obra criada, os céus anunciam a glória de Deus. Sim, O firmamento revela a obra das suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite fala outra noite. Não se ouve nenhum som, não há discursos nem palavras, mas a voz do Senhor cobre toda a terra. O que é isso? Quando a gente contempla, quando fala assim, a obra, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando a gente contempla aquilo que Deus criou, a gente olha e fala, nossa, isso aqui, Deus fez isso. sim. Não há palavras, mas o fato da gente olhar para isso faz com que a palavra, que a voz dele Ecoe, abrace e ecoe toda a terra. E isso acontece quando a gente contempla a natureza, mas isso também acontece quando a gente contempla a vida de alguém Sim. que tá vivendo aquilo que Deus chamou ela para viver. E que tá Porque a gente tá comunicando. contemplando a obra criada. Exato. E a vida daquela pessoa comunica a respeito de quem Deus é. A Lindo. respeito daquilo que ele faz, a respeito daquilo que ele tem de planos. É lindo demais quando É você olha a lindo. vida de alguém que tá vivendo o que Deus chamou ela pra E viver. você vê que daí você entra nesse lugar de sonhar cada vez mais os sonhos de Deus. Exatamente. De realmente traçar metas, que são metas que o Senhor coloca no nosso coração. E aí sim a moda começa a fazer sentido. Aham. Porque se a gente for olhar biblicamente falando, a primeira roupa que existiu na face da terra foi Deus que fez. Sim, E Deus fez em um contexto que foi: o homem estava nu, a mulher também estava nu. Deus não nua. Deus não fez o homem e a mulher com roupa. Isso me diz que o homem e a mulher não precisavam de roupas. verdade. Mas eles passam a precisar de roupas a partir do pecado. Então eles pecam e aquele pecado faz com que eles percam a inocência. Eles olham para si mesmos e eles percebem que eles estavam nus. E aí eles rapidamente se escondem. E quando o Senhor vem para encontrar eles, ele pergunta: cadê vocês? Eles falam: nós percebemos que nós estávamos nus e nos escondemos. E aí rapidamente o Senhor vai lá e vai preparar uma roupa para eles. E a Bíblia fala que Deus faz uma roupa de peles de animais. Só que quando a gente pensa numa roupa feita de pele de animal, a gente pensa que precisou existir um sacrifício ali. Sim. Algum sangue foi derramado. É. E aí quando você observa, o homem tinha tentado cobrir a nudez dele com as folhas de figueira. Verdade. A Bíblia diz Sim. que eles tentaram cobrir. E você vê Deus rejeitando essa tentativa do homem e ele mesmo indo gerar uma nova veste. Na verdade, o que Deus está fazendo ali, ele está falando sobre Cristo. É. Ele está falando: olha, deixa eu explicar para vocês. Vocês pecaram, vocês perderam a inocência, vocês descobriram que vocês estão nus. Mas a obra das mãos de vocês nunca vai ser capaz de justificar vocês mesmos. Sim. Vocês não conseguem trazer justiça sobre vocês. Por isso, eu vou rejeitar essa obra de vocês. Mas Eu fiquem tenho tranquilos. Vai chegar um momento em Sim. que eu, em pessoa, vou enviar o meu único filho. Amém. Eu vou enviar um sacrifício. E esse sacrifício vai ser um sacrifício de sangue. E a partir desse sangue, eu vou produzir uma veste de salvação. E eu vou te vestir de uma vez por todas, tampando a sua nudez, que representa o pecado. Sim. É o sangue de Cristo que tampa a nossa nudez. E quando Deus faz essa primeira roupa e ele tá ali usando essa pele de animal, derramando um sangue para vestir, e ele veste Adão e Eva, ele tá manifestando exatamente isso. Sim. E por isso que a gente entende que roupa é comunicação. Exato. Roupa não é só para vestir. Porque se fosse para vestir, ele poderia ter aceitado a tentativa de Adão e Eva. Se Exato. fosse só para cobrir, as folhas estavam ali cobrindo. E qualquer coisa serviria para cobrir, Serviria para cobrir. né? Mas não. Exato. A roupa não foi feita para cobrir, a roupa foi feita para comunicar. E aí, quando a gente também olha biblicamente Comunicar a falando, justiça, né? Comunicar. a comunicação, ela também tem muito poder. Sim. A gente vê na Bíblia toda que a comunicação, ela não é só a transferência de conhecimento. Sim.
A comunicação, ela tem um poder criativo, ela tem um poder de trazer existência coisas, de liberar atmosferas, de liberar planos do Senhor, de liberar os ambientes, assim, para aquilo que Verdade. Deus quer fazer. Quando a gente comunica, a gente está trazendo a existência. Então, qual é essa importância de não só comunicar, mas de comunicar a coisa certa? É isso. Né? E por isso que moda é tão importante, assim, nesse ponto que a gente estava falando da autoestima e da pessoa ser quem Deus fez ela para Sim. ser, e ela ser real e ela não ser um personagem. Porque quando ela tá nesse lugar de verdade com o Senhor e ela está comunicando, ela tá gerando isso na vida das outras pessoas. Impactando também, né? Exatamente. Que legal, Jaque, que demais, amiga. Nossa, você falando assim, o olho brilhando e você vê realmente o tanto que você carrega realmente do reino de Deus e é maravilhoso te ouvir, maravilhoso ver o quanto você tem comunicado, né, de forma brilhante o reino através do seu propósito, através do que você tem feito. E a gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast, mas eu não poderia deixar, assim, pedir que você compartilhe uma dica, algo para alguém que está nos ouvindo, sabe? Que com certeza também está com o coração aquecido, queimando, de realmente como que pode entrar nesse lugar, nessa construção realmente do ser, de buscar essa identidade. Lógico que aqui a gente fala também com muitos cristãos, mas eu vejo que tem muitas pessoas que estão nessa busca. Então, que dica que você daria, assim, para a gente caminhar aqui para o fim do nosso podcast? Que dica eu daria? Eu acredito que a primeira coisa é encontrar a paternidade de Deus, assim, buscar ela com tudo que a gente tem. Porque quando a gente encontra esse Deus que fez a gente de forma muito detalhada, Sim. a gente consegue fazer paz com quem a gente é. E a gente consegue achar propósito naquilo que Deus fez a gente para ser. Então, tem muitas coisas que a gente vai descobrir em nós e que às vezes a gente nem entendia, ou talvez não gostava, ou talvez usava errado alguma qualidade. Verdade. E aí Deus vem e traz propósito para aquilo. Deus vem e ressignifica, Deus vem e ajusta. Ele vem e coloca no lugar as coisas. Então, para mim, o início é Deus, não tem jeito, assim. Para mim, o encontrar início esse é lugar. você primeiro ler a Bíblia, entender quem Deus é. Uma vez que você entende quem Deus é, a gente nunca vai estar 100%, né? Sim, A gente sim. sempre vai poder conhecer mais do Senhor, exato. porque Ele é inesgotável. Mas uma vez que você vai conhecendo a Deus e você vai entendendo e se achando, você vai encontrando você mesmo no Senhor, você entra nessa jornada. A Bíblia fala que se nós contemplarmos a face do Senhor, a glória do Senhor, com a nossa face descoberta, nós seremos transformados de glória em glória, segundo a imagem e semelhança dele. Que lindo isso, né? Então a gente precisa simplesmente olhar para ele. E à medida que a gente olha para ele, sem máscara, sem tentar colocar alguma véu. coisa ali, sem véu, sem tentar esconder, a gente olha com a nossa face descoberta. À medida que a gente faz isso, o Senhor, ele vai refletindo a glória dele em nós. E a gente vai sendo transformado de glória em glória. Então, esse é o principal processo. E aí, Maravilhoso. a gente entra em uma jornada de entender tudo isso que Deus tem pra nós e também de reconhecer. E daí você tem que ser muito sincero com você. É isso. Você tem que ser muito honesto com você e reconhecer, poxa, nisso aqui eu tô falhando. Isso aqui eu também tô falhando. Isso eu posso melhorar. Eu ainda não sou essa pessoa aqui. Sim. Deus tá falando que eu sou isso aqui, mas eu não tô agindo segundo o que Deus tá falando que eu sou. Então eu preciso resolver isso. E é um processo que não é fácil. É um processo e é constante duro. também, né, Jaque? Exatamente. É um processo que a gente vai viver pro resto da nossa exato, vida. Mas eu diria que essas duas coisas são as principais, assim. Você buscar o Senhor e entender quem Ele é e aquilo que Ele nos fez para ser. E você ser um autoanalítico, assim, uma pessoa que faz uma análise, uma autoanálise de... Tá bom, mas isso aqui que Deus tá falando que eu sou, é o que eu tô vivendo? E expor isso para Deus, e expor isso para você, e tomar atitudes práticas para você mudar isso, isso é o primeiro passo para essa jornada de transformação. E também com a ajuda do Espírito Santo, ele te ajuda no processo, Exatamente. Né? A você construir essa identidade que ele quer que você seja. Exatamente. Sem ele, a gente não consegue. É.
Não, no caso. no caso não. Porque é impossível, assim, Aham. só com ele, só pela Exato. graça dele, com a ajuda do Espírito Santo. E através de Cristo também, Sim. porque não dá pra esperar muita coisa boa da gente, não. Não. Assim, é só ele em nós mesmo, que é a esperança da É glória. isso. E pra gente fechar, já que assim, com chave de ouro, né? Porque é como a gente tá comentando agora, né? A nossa vida é uma construção com o Senhor e a gente vai mudando de glória em glória. Sim. Então, uma pergunta que eu tenho feito aqui para os meus convidados e que é algo que eu sempre extraio respostas maravilhosas que sempre me fazem refletir, porque a Drica de 10, 15 anos atrás, hoje é totalmente a outra Drica. E nesse processo e nessa jornada com o Senhor, Sim. né? E de maturidade, de busca, de intimidade. Então, se você tivesse que dar um conselho para Jaque, para a gente fechar aqui esse podcast com chave de ouro, o que você falaria para Jaque de 15 anos atrás? Que conselho você daria para ela? Pra Jaque de 15 anos atrás. 15, 10. Pra Jaque de 15 anos atrás, eu diria: vai encontrar o Senhor, menina. Não entra nessas frias aí, não, que você vai entrar. Vai pra Deus rápido, porque isso aí vai dar errado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, pra Jaque de 15 anos atrás, é isso que eu Aham. diria. Mas pra Jaque de 10 anos atrás, depois de ter encontrado o Senhor, eu acho que eu diria: se preocupa menos com o que as pessoas vão pensar. Esteja mais preocupada com o que o Senhor vai pensar. Uhum. E foque em viver essa obediência radical ao Senhor, sem deixar com que o medo do que as pessoas vão pensar te limite, assim. Eu acho que isso é o que eu falaria pra Jaque de 10 anos atrás. Foca em ser, foca em construir um relacionamento com o Senhor que vai de fato te levar para uma jornada de transformação, de aceitação, de transformação mesmo, assim, de dentro para fora, porque isso é a coisa mais valiosa que a gente tem. E eu acho que eu demorei muito para entender isso. Eu demorei muito para perceber que era muito mais era muito mais intencional do que eu achava que era. Uhum. Esse processo de olhar para dentro de si e permitir Deus entrar nos lugares mais profundos e trazer cura nos lugares mais profundos. E muitas vezes, assim, o medo do que as pessoas vão pensar, Sim. o medo do que as pessoas vão achar, o medo do que, mas talvez eu vou pagar mico aqui, eu vou me expor ao ridículo, já me impediu de fazer tanta Tantas- coisa. é. E eu acho que o que eu faria... Paralisa muitas vezes. Exatamente. E paralisava por quê? Porque eu ainda não tinha encontrado o meu lugar de aceitação no Senhor. E não Sim. estava segura em quem Ele me fez para ser. Então, eu diria que eu focaria muito mais nisso do que em todas as outras habilidades, assim. Do que Sim. em construir todo o resto. Até porque a palavra de Deus diz, lembrei de Mateus 6, 33, 34, né? Colocai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. E essa construção com o Senhor também, né? De imagem, identidade, de comunicação, ela vem também desse lugar. Sim. E mesmo assim, mesmo na época, quando eu me converti, você falou de Mateus, eu lembrei, mas eu tava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Só que eu vim pra um lugar de muito ativismo. Uhum. Porque você quer ser aceito, então você Sim. também quer ser aceito por Deus. E aí você Verdade. faz muitas coisas. Então, não era nem que eu tava assim, focando, eu era 100% igreja, focada, eu entrava segunda, saía só na outra segunda. Eu tava na igreja todos os dias, literalmente. E eu era apaixonada por aquilo. E eu me dediquei muito, por muitos anos, a aprender as escrituras, a aprender a pregar, a aprender a liderar, a aprender a fazer a mídia da igreja, aprendi tudo. Mas o conselho que eu daria pra Jaque de 10 anos atrás é antes de... Eu sei que você tá louca de vontade de fazer as coisas pra Cristo. Quando a gente encontra Cristo, a gente só quer servir Ele. Fazer, né? A gente só quer fazer, pelo amor de Deus, deixa eu fazer parte disso aqui. E não tem problema, faça. É seja. muito bom fazer, mas foca em ser também. É isso. Foca em construir por dentro. E eu acho que esse seria o meu conselho pra Jaque de 10 anos atrás. Demais, Jaque. Não, e dá pra ver realmente esse lugar de posicionamento, esse lugar de autoridade que você carrega. E que honra minha receber você aqui, que alegria. Deus preparou realmente esse dia
para que a gente pudesse transbordar muitas coisas aqui. Esse papo tá sendo incrível. Mas a gente tem horário para acabar, poderia ficar aqui horas conversando, né, explorando esses assuntos, mas que demais, Jaque, eu quero muito te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, o que você carrega, o seu sim, né, a sua obediência, a sua fidelidade com tudo que o Senhor tem realmente colocado nas suas mãos e o quanto você realmente comunica isso de uma forma sincera, real, e eu tenho certeza que frutos você já está colhendo e muitos frutos virão Amém. de tudo isso. Amém. E por isso eu quero honrar também a sua participação aqui. 2 presentes para essa linda, super amiga, que foi um presente também na minha vida. Muito obrigada. Esse aqui é um doce saudável da Nath Mazzoni. Ai, eu experimentei um bolo dela ali, maravilhoso. Maravilhoso, né, amiga? Então, você que tá aí nessa fase agora, né? Tá super fitness. Você aí que tá nos assistindo, já segue a Jaque, porque ela vai compartilhar muito aí. Inclusive, eu tô saindo daqui indo pra aula de natação ser humilhada. É isso! E dando o primeiro passo e construindo, né? Cada dia um passinho a Então mais. você vai gostar ainda mais desses docinhos saudáveis, Amém. zero lactose, funcional. Ai, que delícia, vai ser Mas meu pré-treino. cheio de sabor, maravilhoso. E claro, porque assim como você carrega muito propósito, eu também quero te dar uma joia de propósito da Carol Kern, minha apoiadora aqui, pra que você possa também contribuir. Muito Transbordar obrigada. ainda mais propósito por onde você passar, cumprir esse propósito tão lindo que o Senhor também tem colocado nas suas mãos. Obrigada, Jaque. Só tenho que te Obrigada a agradecer. A gente podia ficar aqui mais horas conversando, né? Com certeza. É Não vou isso. faltar oportunidade. Escreve aqui se você quer um outro papo aqui com a Jaque. Coloca aí quais foram as chaves que marcaram a sua vida aqui com tudo que a Jaque tem falado sobre moda, identidade, reino de Deus, comunicação. E é isso, Jaque. Amém. Amém. E você que está nos ouvindo, se você foi tocado por essa palavra, se você gostou do testemunho, de tudo que a Jaque compartilhou aqui, compartilha com outras pessoas, para que mais pessoas também possam ser alcançadas pelo reino de Deus, por tudo que a Jaque tem carregado e transbordado aqui. O @, dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Quero te convidar também a se inscrever, tanto no YouTube, no Spotify, porque além da Jaque, tem tantas pessoas aqui que estão transbordando, trazendo chaves, downloads do céu, testemunhos, muitos insights, e eu tô animadíssima com todos esses episódios que estão saindo. Eu quero também agradecer os meus apoiadores, assim como a Carol Kern, a Nath Mazzoni. Aqui a gente não faz nada sozinho. Eu acredito muito nas conexões que Deus promove, né, em favor do reino, compartilhando, transbordando, edificando, que esse é o propósito aqui desse podcast. Então, meu muito obrigado a cada um dos meus apoiadores. E eu te vejo no próximo episódio, no próximo de Papo com a Drica.